aula de hoje vamos fazer a almofada YouTube. Essa almofada que tem o símbolo do YouTube, uma almofada bem moderna, bem legal, que você aí vai ter como opção para decorar a sua casa ou para vender para suas clientes. Vamos começar a nossa aula? Para fazer a nossa almofada, nós vamos precisar de um novelo do Barroco Max Color na cor vermelha e um novelo do Barroco Max Color na cor branca. Agulha para crochê número 3,5. Vamos começar a nossa aula? Iniciamos a nossa almofada fazendo um cordão com 54 correntinhas. A base vamos trabalhar com o Barroco Max Color na cor branca. Conto 1, 2, 3, 4 e na quinta correntinha começo a trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base e vamos trabalhar dessa forma até chegar à última correntinha da carreira. Cheguei ao último ponto da carreira, já temos um ponto alto dentro dessa última correntinha. Faço mais um ponto alto. E aqui já pego, virando a carreira, lá do outro lado, ó, vindo em direção ao início da carreira, só que trabalhando aqui no mesmo cordão de correntinhas. Então, vamos novamente. Finalizei a minha carreira. Então, é como se eu fosse diretamente para o outro lado, ó. Faço um ponto alto. E vou caminhar ponto alto sobre ponto alto, como se ficasse aqui o fundo de uma sacola, o fundo de uma bolsa. Porque a minha almofada, ela já sai inteira, ó. Olha lá como que ele vai ficando. Um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Eu volto fechando essa carreira, iniciando a próxima e falando da quantidade de carreiras que vamos fazer para a base da nossa almofada. Cheguei ao último ponto da carreira, agora vamos fechar. Então, só fecho lá no primeiro, ó, viro a carreira, conto 1, 2, as 3 correntinhas iniciais e na terceira, fecho com um ponto baixíssimo. Então, olha lá, ele já começa a dar o formato de sacola, de almofada mesmo, porque fica com aquele fundo. Então, aqui, nas próximas carreiras, nós vamos trabalhar da seguinte forma, também em carreiras circulares, como vocês estão vendo aqui, fechando no final. Eu vou pegar sempre na laçadinha de trás do ponto, então, eu tenho aqui as 2 laçadas, eu pego só na de trás, para ficar uma marca, além de ficar essa marquinha das argolinhas aparecendo, a laçadinha do ponto, ainda vai depois ajudar a gente no final, para que a gente possa colar bem retinho, bem certinho o símbolo do YouTube em cima da almofada. Então, aqui nós vamos trabalhar como vocês estão vendo aqui, ó, da mesma forma que a carreira anterior, circulando toda a base da almofada. Quando eu chego aqui no final, ó, continuo circulando e já venho fazendo a outra lateral. Venho até encontrar o último ponto da carreira, encontrando já com o primeiro que fizemos, as 3 correntinhas. Fecho com um baixíssimo e vou para a próxima carreira. E assim nós vamos formar toda a base, até completar 20 carreiras, onde eu volto fazendo a vira da almofada para colocar e fechar com os botões. Já finalizei aqui as 20 carreiras em ponto alto, carreiras circulares, e temos já a capa, a base da almofada prontinha. Aqui vocês estão vendo que tanto de um lado quanto do outro, eu marquei com um fio de outra cor. Por quê? Nós vamos trabalhar 50 pontos altos. Então, marquei, contei e deixei separado os 50 pontos. Vamos trabalhar 2 carreiras. Agora, eu vou tirar aqui. E a partir desse ponto,
Agora, inicio as 3 correntes e vou trabalhar aqui as carreiras. Agora, eu não pego mais em uma argolinha só, já posso pegar nas duas e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar aqui a marcação, ou seja, nesse espaço temos 50 pontos altos. Trabalho até chegar lá na marcação, completando os 50 pontos altos, viro o meu trabalho, faço as 3 correntinhas e começo a carreira seguinte, trabalhando também ponto alto sobre ponto alto até completar os 50 pontos altos. Então, nós vamos ter 2 carreiras em ponto alto e essas carreiras farão a vira pro fecho, onde depois vamos colocar os botões. Eu volto então com essas 2 carreiras finalizadas, mostro para vocês, depois vamos fazer o símbolo do YouTube na frente e depois sim vamos para os acabamentos finais colocando os botões e o enchimento. Finalizei as 2 carreiras, ó, trabalhei 2 carreiras em ponto alto e essas 2 carreiras vão formar aqui a vira para fechar depois com os botões. Esse acabamento nós vamos fazer no final. Agora, nós vamos deixar essa parte da base da almofada, a parte branca, separadinha e vamos trabalhar com o Barroco Max Color na cor vermelha. Eu escolhi aqui o tom de vermelho 3501 e agulha para crochê também 3,5. Nós iniciamos fazendo aqui 33 correntinhas. Nós vamos trabalhar o retângulo. Como vamos fazer? Em ponto, aqui ponto alto também, só que eu vou trabalhar ele lateralmente, ou seja, venho aqui na horizontal para depois colocar o retângulo em cima, para dar uma diferença também no ponto. Conto 1, 2, 3, 4 e na 5ª correntinha começo a trabalhar um ponto alto para cada correntinha da carreira de base. Eu volto com essa carreira finalizada, mostrando as carreiras seguintes, até que possamos deixar a base do retângulo finalizada. Primeira carreira finalizada, viro o meu trabalho e vamos dando continuidade à base do retângulo. Faço 3 correntes e aqui vou seguir o processo de pegar sempre na laçadinha de trás, para dar um desenho ao ponto e não ficar só o ponto alto retinho. Então, ó, pego sempre na laçadinha de trás e vou confeccionando o ponto alto, até o final da carreira, um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Quando eu chegar ao último ponto da carreira, novamente viro o meu trabalho e inicio a próxima carreira com 3 correntinhas, exatamente igual fizemos nessa que estamos começando. E nós vamos trabalhar dessa forma até completar 15 carreiras. Depois das 15 carreiras finalizadas, volto para dar o acabamento em volta do retângulo e depois fazer a parte triangular que vai no centro do retângulo, formando por completo o símbolo do YouTube. Finalizei as 15 carreiras e já tenho aqui o retângulo. Agora, vou trabalhar o acabamento. Então, nós vamos fazer uma carreira em ponto alto em volta de toda a base. Subo as 3 correntinhas e aqui, no ponto onde eu tenho o cantinho, ó, vou fazer mais 3 pontos altos para formar uma curvinha e ele ficar meio arredondadinho. Ó, então, 4... Próximo ponto, coloco 2 pontos altos e agora sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao penúltimo ponto antes do próximo cantinho. Então, vou percorrer aqui, ó, um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Quando chegar no penúltimo ponto, eu volto, mostrando para vocês a passagem do canto, indo em direção à lateral, para trabalharmos também aqui onde trabalhamos na lateral do ponto, tanto de um lado
quanto do outro. Vamos, então, percorrendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base e voltamos já completando esse processo. Cheguei aqui ao penúltimo ponto. Agora, trabalho 2 pontos altos no penúltimo ponto. E no último pontinho aqui no canto, trabalho os 4. Aqui tá bem fechadinho, então sempre passo a agulha aqui para poder abrir um pouquinho, pois como vou trabalhar 4 pontos altos juntos no mesmo ponto, então ele fica mais frouxinho, passa mais fácil a agulha. Então, fiz os 4. E agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma: na lateral do ponto, eu vou trabalhar 2. Então, aqui, como nós terminamos o canto, sempre no primeiro ponto, depois do canto, nós temos 2 juntos, igual fizemos aqui, ó, desse lado, 2 juntos, depois os 4. Quando eu termino os 4, também tenho 2 juntos do outro lado, para completar o arredondado. Mas só aqui nesse ponto, só no canto. Quando eu venho aqui pro próximo, eu faço um ponto alto. Na união de uma carreira e outra, passo a agulha e também faço um ponto alto. Agora, seguindo, sobre o ponto, ó, deixa eu puxar aqui. Na lateral do ponto, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. E na união de uma carreira e outra, um ponto alto. Então, total de 3 pontos altos por carreira. Lembrando que estamos trabalhando lateralmente. Eu não pego aqui por dentro porque eu acho que ele abre. Então, eu pego sempre direto no ponto, ó. Que depois ele ajusta e não fica essa abertura. 1, 2. Na união de uma carreira e outra, passo e faço um ponto alto. Sobre o ponto, 1, 2. Na união de uma carreira e outra, um ponto alto. Então, 3 pontos altos, 2 no ponto, 1 na união. Dessa forma, vamos trabalhar até chegar aqui ao último pontinho. Então, temos o último aqui, que são as 3 correntinhas, ó, que eu subi a carreira. Então, 1, 2, a terceira é o último. A segunda é o penúltimo, e aqui também teremos que repetir o mesmo processo que fizemos nesse cantinho, para ele ficar bem arredondado. No penúltimo, trabalho 2, no último, trabalho os 4, e no primeiro da lateral da carreira, 2. Mas eu vou trabalhar até o penúltimo e volto para a gente reforçar fazendo mais um cantinho juntos. Prontinho, cheguei ao penúltimo ponto. No penúltimo ponto, fazemos então, vamos começar o mesmo processo para ficar o arredondado. 2 pontos altos. E no último ponto, fazemos os 4 pontos altos juntos. Então, venho. 1. Passo a agulha para ficar mais soltinho. 2, 3 e 4. A gente vê que o símbolo do YouTube tem esse arredondado, então por isso que estamos fazendo essa carreira. E também para dar um acabamento mais bonito. Aqui no primeiro pontinho da lateral, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base até chegar ao penúltimo ponto, onde vamos repetir o mesmo processo nesse cantinho, até dar a volta em toda a base, ficando com os 4 cantos da forma que vocês estão vendo aqui, a lateral também. Vamos trabalhar então até finalizar a carreira e depois eu volto trabalhando a parte triangular novamente com o Max Color branco, que vai aqui no meio, aplicado em cima do retângulo vermelho.
Bem, pessoal, aqui o retângulo finalizado, eu só coloquei ele aqui em cima da parte de crochê na base da almofada branca pra gente ter noção, ó. Então, os cantinhos arredondados, os 4 cantos, e agora já podemos começar a parte triangular que vai aqui no centro. Na parte triangular, vamos formar um triângulo todo fechado em ponto alto. Esse triângulo é um triângulo que eu criei diferente do que costumamos fazer com as pontas dele abertas, com 2 correntinhas. Então, vamos lá. 6 correntes e fecho, formando a argola inicial. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Trabalhamos mais 4 pontos altos para ficar com um bloco com 5 pontos altos. Contei as correntinhas iniciais como um ponto, então temos aqui 5 pontos altos. Dou uma puxadinha, faço só uma correntinha entre um bloco e outro, e novamente vou trabalhar aqui os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Apenas uma correntinha e vamos para o último bloco com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Fecho, faço uma correntinha e já posso fechar aqui na terceira correntinha que fizemos contando como ponto inicial. Primeira carreira finalizada e não conseguimos ainda ver certinho o formato triangular. Mas agora, nessa segunda carreira, temos um detalhe para deixar ela com as 3 pontinhas do triângulo bem evidentes. Então, aqui já no primeiro ponto, faço 4 correntes, 2 laçadinhas na agulha, volto nesse mesmo ponto da carreira de base e trabalho ponto alto duplo. Próximo ponto, um ponto alto. Sigo fazendo um ponto alto para cada pontinho aqui do bloco até chegar ao penúltimo. Prontinho, chegamos. Aqui eu tenho o último ponto. Nesse último ponto, novamente, vamos trabalhar 2 pontos altos duplos no mesmo ponto da carreira de base, igual lá no ponto inicial. O inicial, fizemos as 4 correntinhas que já contamos como um ponto. Então, mais um ponto alto duplo. Sobre a correntinha, trabalhamos também 2 pontos altos duplos no mesmo ponto da carreira de base. Duas laçadinhas. E fiz os 2 pontos altos duplos. Faço uma corrente, novamente 2 laçadas na agulha e vou trabalhar mais 2 pontos altos duplos nessa mesma correntinha, a correntinha central, que divide um bloco e outro. No primeiro ponto do bloco, vamos trabalhar também 2 pontos altos duplos, como fizemos do outro lado. Aqui no último e no primeiro. Fiz os 2 pontos altos duplos. Sigo novamente o restante do bloco até o penúltimo ponto, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Fico com 3 pontos altos duplos. 3 pontos altos no meio do bloco, 2 no início e 2 aqui no final, no último pontinho do bloco. Então, agora estamos no último pontinho, vamos mais uma vez. 2 pontos altos duplos no mesmo ponto da carreira de base.
2 laçadinhas na agulha e trabalho o meu ponto alto duplo. Fiz os dois, sigo o mesmo processo sobre a correntinha. 2 pontos altos duplos. O ponto alto duplo, ele deixa aqui a pontinha do triângulo mais marcada, então vai aparecer mais. Fiz os 2 duplos, uma corrente e novamente 2 duplos. Primeiro 2 duplos. 2, faço um ponto alto, 2 e 3. No último ponto, 2 pontos altos duplos no mesmo ponto da carreira de base. Aqui vamos fazer o fechamento sobre a correntinha, repetindo o mesmo processo, 2 duplos, uma corrente e 2 duplos. Agora, já podemos fechar o nosso triângulo com um ponto baixíssimo. Aqui, na hora de colar, claro que a gente vai dar uma puxadinha, porque o crochê sempre tende a arredondar. Mas aqui, temos o nosso triângulo já finalizado. Agora, eu vou arrematar o fio e volto mostrando para vocês o triângulo já sobre o retângulo vermelho. E o próximo passo já é o acabamento, onde vamos fazer as colagens e depois colocar os botões. Bem, aqui com todas as partes prontas, base, o retângulo vermelho, a parte da setinha branca na parte central do play, então, nós já podemos montar a nossa almofada. Eu vou usar a cola universal da Círculo para colar, porque eu acho muito mais fácil e muito mais prático. Nós vamos medir aqui da seguinte forma: eu fico com a sobra de 4 carreiras na parte de baixo e 4 carreiras na parte de cima. Dos dois lados, tanto de um lado quanto do outro, fica aqui mais ou menos 3 dedos. Aqui a gente pode pegar uma fita métrica e medir tanto de um lado quanto do outro para ficar bem certinho. Vamos começar a colagem então? Bem, aqui já posicionado como a gente tinha visto, lembrando que a parte que eu vou colocar os botões está virada lá certinho, a gente só virou para medir a proporção das 4 carreiras. E aqui a parte da seta também, assim, bem na parte central, a gente mede dividindo as carreiras ao meio e seguia aqui pela bolinha central. Depois que a gente já tem posicionado, a gente vem com a cola e vai aplicar. Como eu faço aqui? Eu viro e aplico, como ela já vem com o bico dosador, fica bem mais fácil. Então, eu venho aplicando um filete de cola em volta de toda a base. E eu passo aqui. Se você quiser, também pode alfinetar para ficar mais fácil. Então, eu me guio bem pela carreira, ó. Como nós pegamos sempre na argolinha de trás, nós temos aqui essa marca das argolinhas que ficaram. Então, fica fácil pra gente se guiar. Sempre medindo e assim eu vou virando, ó. Colo até onde ficou, daqui pra frente eu vou passando novamente. Colo.
E assim a gente vai se guiando para que fique bem retinha, ó. A gente aplica, ó, eu tenho a cola aplicada até aqui, eu vou aplicando, venho, aplico e vou me guiando, ó, sempre pela carreirinha, porque aí a gente tem certeza que fica bem retinho. Eu vou fazer em toda a volta do meu retângulo, depois viro, arremato aqui o meu triângulo, venho, passo cola toda em volta, faço novamente Vou medir aqui novamente certinho, me guio pelas carreiras, pela quantidade de carreiras e aplico também aqui no meio a parte triangular. Depois de tudo aplicado, nós vamos voltar para fazer o acabamento final, colocando os botões e o enchimento. Bem, vamos colocar agora os botões. Então, eu fico aqui com a parte de trás da almofada e eu marquei aqui com um fio bem no meio, na parte central, na primeira carreira da abertura. Aqui eu tenho também linha e agulha de costura. Eu escolhi o fio vermelho porque ele vai ficar por cima do botão aparecendo e como a gente tem o vermelho na parte da frente, só para dar um detalhe a mais, apesar que quando a gente usa outra cor assim, para colocação de botões, a gente tem que tomar bastante cuidado para não aparecer no avesso. Aqui eu tenho o botão de madeira. Esse tamanho aqui, ó, é um tamanho maior que camisa, para que ele passe aqui por dentro da parte que nós vamos fechar lá na frente. Então, ele é um botão que fica bem bonito e dá um ar, assim, bem legal também a minha peça. Então, como vamos fazer? Aqui normal, colocando só o botão mesmo. Então, eu venho nessa parte central, passo aqui pela frente e vou costurar o meu botão. Aqui o botão também, você vai escolher aí ao seu gosto, ou se você estiver fazendo a sua almofada para vender, ao gosto da sua cliente. Aqui, como eu disse, a gente tem que tomar cuidadinho no avesso, ó, para que não apareça o fio, mas não é tão complicado assim, é uma questão aqui de capricho mesmo. Eu vou passar várias vezes, depois vou arrematar e o meu botão já vai estar colocado. Aqui, como eu fiz? Eu dividi bem ao meio. Eu vou colocar 5 botões. Então, aqui eu vou dividir aqui no espaço que sobrou, mais ou menos igual para os outros dois e outros dois do outro lado. Então, colocando esse central, ele ajuda bem a gente a dividir o restante depois. Então, o central e depois 2 de cada lado. Total, 5 botões, a nossa almofada fica bem fechadinha. Bem, aqui já coloquei os 5 botões e para fechar é bem fácil, ó. Eu pego a vira, passo o botão por dentro e olha que bacana. Já fica como casinha do botão. A própria carreira, né? O próprio ponto. Então, é bem bacana, fica bem bonito o acabamento. Ó, e fica bem fechadinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui os botões que eu coloquei na casinha, vou abrir novamente e vou mostrar para vocês o enchimento e depois a almofada finalizada. Bem, eu comprei esse enchimento, que é um enchimento siliconado. Você também tem aí aquele com espuminha, aquele flocado. Tem várias opções no mercado e você encontra aí nos armarinhos, com facilidade também em lojas que vendem enxoval. Não é muito difícil para encontrar, não. Só assim, só o enchimento. E agora eu vou colocar dentro da almofada e volto mostrando ela prontinha. Bem, aqui a nossa almofada já cheia, então vejam só que bacana que ficou a almofada do YouTube. Então, assim, eu fiz essa com o símbolo do YouTube, vou fazer outras redes sociais também, e essa é uma opção bem legal, bem jovem, bem divertida, para você que faz para vender, oferecer aí para os seus clientes, ou também para você decorar a sua casa, porque eu também vou fazer aqui outras redes sociais, Facebook, Instagram, depois eu vou passando as aulas para vocês. E eu vou colocar para decorar a minha casa, porque eu achei bem bacana a ideia. Essa aqui foi uma homenagem que eu fiz, porque agora eu completei 100 milhões de visualizações no YouTube, no meu canal do YouTube, então também uma homenagem aí para toda a minha equipe lá do YouTube Brasil, que me ajuda bastante e me auxilia. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar aqui embaixo no vídeo e dar um joinha para a professora
Simone. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal para que você possa receber gratuitamente todas as aulas que eu gravo e todas as semanas, pessoal. Bom, então até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!